abra lá em Gênesis capítulo 41, versículo 38. Nós temos uma referência interessante sobre chamar essa sessão do Espírito concedendo dons no Antigo Testamento. Essa é uma maneira, talvez, de nós abordarmos essa situação. Essa referência, embora o faraó não seja autoridade para falar sobre o Espírito Santo, mas, na verdade, ele fala alguma coisa que as Escrituras registraram. Vamos ver como é que é dito aqui. Gênesis capítulo 41, versículo 38, é a situação quando José ele é trazido, depois de ter sido tratado com injustiça. Vocês conhecem bem a história. Versículo 38 em diante. Qual a citação? Gênesis 41, versículo 38. Fala lá assim que disse mais o faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra. Não, 38, tá certo. Disse o faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este? E aí vem a citação: em quem há o Espírito de Deus. Ou em quem está o Espírito de Deus. Pode também ser traduzido assim. Você pode pensar, mas Rebelo, isso aí é uma... Quem é faraó para saber essas coisas do Espírito de Deus, né? Mas veja só, por que ele acha que o Espírito de Deus, no caso, ele colocou o Deus aqui, o Deus de José, não é o Deus do Egito. Ele não falou o Deus nenhuma das suas divindades no Egito, mas ele entendeu que é o Deus, o Espírito de Deus. Ele fala, versículo 39, depois disse faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há, olha só, tão ajuizado e sábio como tu, né? A palavra ajuizado hoje já tem um significado, né? Menino desajuizado é o quê? Teimoso, né? Mas, na verdade, aqui, ajuizado é alguém que sabe emitir uma palavra decisiva, emitir juízo de valor a respeito das coisas que são faladas. Tá? Certo? Então, é uma... sensato, que é capaz de emitir, né, uma opinião num determinado assunto. Então, José era visto desta maneira. Então, em outras palavras, no caso de José, José tinha especialmente o dom de interpretar sonhos. Então, esse era um dom que ele tinha. O dom que ele tinha de interpretações era um dom dado pelo Espírito que agia nele. Vendo, interpretações, mas... Não se esqueça que não era qualquer sonho. O sonho que ele era capaz de interpretar era o sonho que Deus mandava por intermédio de Faraó. Olha só, Deus podia mandar esse sonho para uma pessoa que fosse crente, né? Vai mandar os sonhos diretamente para uma pessoa que não é crente, que no caso é Faraó, é ímpio, está inclinado a mentir o que ele sonhou, está inclinado a não acreditar no que ele sonhou, está inclinado a nem falar para ninguém que sonhou. Então, essa é uma maneira de Deus agir no meio dos povos e de Deus revelar a sua vontade, a sua palavra no meio de uma geração que não acreditaria de outra maneira. Então, ele manda um sonho para Faraó.
e aquele sonho é a vontade dele para aquela geração. Pergunta que eu vou fazer, antes de vocês fazerem. É a mesma coisa hoje do dom das pessoas têm de adivinhar os sonhos, né? Que não vou nem passar para o lado da cartomante, essas coisas. Isso já é, não acredita mesmo. Mas tem pessoas que várias vezes vêm para mim, pastor, eu sonhei, eu sonhei que a minha filha estava viajando e que o carro dela ia capotar. E eu sonhei que foi uma coisa tão viva. E não é que o carro capotou mesmo, né, reverendo? Nossa. O que é isso? Pergunto-me, o que é isso? Ah, coincidência? O que é isso? Olha, o que é isso? Eu não sei. Agora eu sei que não é a mesma coisa disso. O que você sonhou ou o que aconteceu depois, eu não sei. Muitas coisas envolvidas aí, mas uma coisa eu sei. O sonho do qual nós estamos falando aqui, o sonho que o Espírito de Deus agia para dar a interpretação para a pessoa, é uma coisa bem distinta. Por quê? Porque o sonho, na verdade, o conteúdo do sonho, ele era oriundo de Deus. E é só um homem cujo Espírito de Deus habitava, é que seria capaz de interpretar aquele sonho. Então é uma coisa bem diferente, certo? Por exemplo, quando José ele interpretou o sonho daqueles companheiros de cadeia dele, né? Veio que tudo começou, né? Então, nesses casos, você vê que o sonho em si não tinha nada relacionado já com o fato de Deus estar dando aquele sonho para Faraó. Era o sonho de Faraó, que era da parte de Deus e que envolveria, na verdade, a salvação para milhares de pessoas, porque foi através da interpretação de José que toda uma geração foi poupada de fome, né? De passar necessidade. Gente, no Novo Testamento há alguns dons que são dados também e que são frutos diretos do Espírito Santo. Dons, e o apóstolo Paulo falou vários deles, as epístolas mencionam vários dons. E o que eu queria mencionar aqui é que a habitação do Espírito de Deus na vida de José produzia frutos de retidão e de justiça que eram observados por outras pessoas. Então, essa prática, essa dinâmica do Espírito está em alguém. E esse alguém começar a ter atitudes que eram visivelmente percebidas por outros. É algo que permanecia e que permaneceu durante toda a história do Antigo Testamento, inclusive no Novo. Então, a ideia de frutos do Espírito não é uma coisa nova e nem peculiar do Antigo Testamento. Então, veja, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, alguém que abra, por gentileza. O apóstolo Paulo, ele explica talvez melhor essa questão de como é que o Espírito de Deus, na vida de uma pessoa, é capaz de interpretar aquilo que Deus está fazendo por meio de sonhos. Veja o que Paulo fala, é interessante em 1 Coríntios 2, 13 e depois versículo 13 e o 16. 1 Coríntios 2. 2:13. Isso. Pode ler, por favor. Também falamos, não em palavra ensinada pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Pelo Espírito. Tá? Conferindo coisas espirituais com espirituais. E agora. Vê que aí já é espírito com maiúsculo. Isso.
Testamento. Tá? Espírito no maiúsculo. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Então, aqui entra na questão, como é que José sabia o que, é que Deus estava pensando? Como é que ele sabia que essa questão de vaca comendo vaca tinha a ver com 7 anos de fartura, que ele precisava fazer todas aquelas coisas? E que o texto de Gênesis fala que é o Senhor quem deu esse sonho para Faraó. Diz o texto, eu gosto dessa parte que ele diz, pois quem conheceu a mente do Senhor? Eu estou lendo o versículo 16. Que possa instruir. Nós, porém, diz Paulo, nós temos a mente de Cristo, porque o Espírito habita em nós. É por isso que nós, hoje, também, de igual modo, podemos saber o que Deus fala. A diferença, e aqui que eu mostro para vocês a diferença. A diferença é que no Antigo Testamento não tinha a Bíblia. Então, como é que eles iam usar a capacidade de entender a mente de Cristo se Cristo ainda não havia falado e registrado a sua vontade como hoje nós temos? Então, a fonte utilizada para entender a vontade de Deus eram as visões que a Bíblia não tinha ainda. Era a visão e os sonhos, né? Os meios pelos quais o Espírito agia para comunicar a vontade. No Novo Testamento, especialmente já na parte depois da morte, da ressurreição de Cristo, você já tem algumas coisas, a vida de Cristo, o ministério dele, o que ele fez e falou, já começava a ser divulgado. E hoje especialmente, você tem a Bíblia. Então, o Espírito Santo, ele vai usar a minha e a sua vida para interpretar a Bíblia. E não o sonho da sua tia que capotou o carro, nada disso. Isso pode ser importantíssimo, até bom. Né? Abrir um parênteses que não tem nada a ver, mas eu vou contar assim mesmo. Um tio meu viajando. Esse é um tio assim, bem debochado, não liga nada com Cristo, nem com nada. E viajando, e aí em Mato Grosso viaja 15 pessoas dentro do carro, né? Ninguém com cinto de segurança, é aquela festa. E aí, andando na viagem, assim, uma ladeira, daquelas ladeiras assim, que desce 3 quilômetros assim, e ele, né? 100 quilômetros acima do limite. Aí o filho dele, vai, todo mundo não dá a mão agora, que a gente vai morrer daqui a pouco. Nossa! Ele parou o carro, não tinha perna nem para ficar em pé mais. Menino desse tamanho falar uma coisa dessa? Vamos dar a mão agora que a gente vai morrer. Vai que o menino está certo. Vai que está uma boca de criança. Então, por via das dúvidas, irmão, se ele está certo ou errado, é melhor todo mundo pôr o cinto. É melhor ele andar no limite da velocidade. É melhor ele andar com menos gente dentro do carro. Tudo isso faz parte do bom senso. Você não precisa dizer que isso vem de Deus, que o menino era um profeta. Não precisa nada disso. Então, às vezes, a gente cria tanta fantasia ao redor de uma coisa que o bom senso já mostraria que você não devia estar fazendo essas coisas. No caso aqui, a Bíblia hoje, palavra revelada de Deus, e ela foi revelada por meio de visão, de sonho e vários outros meios. Então não é que nós, cristãos, não acreditamos nisso, acreditamos, tanto acreditamos que os profetas todos usaram esse mecanismo. O que eu não acredito é que hoje, um sonho que ele tem, pode desfazer ou pode estar acima do que a Bíblia revelou. É isso que eu não acredito. Mas eu acredito que tem sonho poderoso, complicado, que Daniel, o profeta, recebeu e tantos outros receberam. Certo? Então hoje a gente tem isso. Isso aqui já passou. Então, deixa eu entender. Que existe pensadores cristãos que acreditam que, de maneira particular, Deus pode se manifestar daquela forma do Testamento, de maneira principal. Não é generalizado. Mas especificamente eu
Qual forma é? Sonhos no Antigo Testamento. Não, isso aqui foi uma decisão de Deus. Está lá em Números, capítulo 12, versículo 6. Alguém sabe de qual que está escrito lá? Rapaz, um texto tão famoso. Começa que a gente continua. Da dica, da dica. Números 12, versículo 6. Foi aí que Deus ele determinou, naquela confusão que houve com Moisés, Arão e Miriam, e a confusão estava no pé de guerra, e Miriam, representando talvez outras pessoas, ela duvidou que Deus falasse somente através de Moisés. E aí ela forçou a entrada na presença de Deus. Vocês conhecem a história. Ela foi atingida com lepra. E aí o resultado é que Deus fala para Moisés, Arão, essas palavras aí. O que ele diz aí no versículo 6? Então diz: ouvi agora as minhas palavras. Iniciei por vós a profeta, eu, o Senhor, e em visão a ele. Me faço conhecer, ou falo com minha sonho. Está vendo? Agora vejam o seguinte. Não é assim que o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas. Vendo? Então era diferente. Mesmo nos dias de Moisés tinha uma conexão banda larga com Deus. Já esses profetas, eles eram tudo. Não era nem 3G, não, era só mesmo. Deixa pra lá. Mas observe que há uma distinção. Então não é que uma opção, de fato havia, Deus ele decidiu que ele só falaria com seus profetas por meio de visão e sonho. Moisés foi o último com quem Deus falou face a face, ou boca a boca. Foi o último. Daí para frente ele só falou por meio de visão e sonho. Até com o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, teve visões. Acabou. É um privilégio que encerrou com Moisés. Pastor, eu entendo que o que o servo de Deus fez aí foi uma ordem do Senhor, mas hoje... Qual servo de Deus? Daniel. Quem? Na interpretação do sonho que o irmão falou aí. Né? José? Da interpretação do sonho de José. Mas, quando um servo de Deus na igreja chega para você e diz assim, Deus me falou, aí eu começo a tremer na base. Porque quando a pessoa fala que Deus falou, quem sou eu para duvidar? Então, as profetadas que tem aí fora é muito perigoso. Muito perigosa. Porque quando você... O crente da igreja chega na porta lá e fala para o reverendo Leandro, Deus me falou tal coisa, como é que fica a situação? Porque o irmão veio e disse para você, foi Deus que falou, mas aí já é diferente. Foi Deus que providenciou o meio. Né? Então hoje está difícil, as profetadas é muito grande. Então a gente tem que ficar muito esperto. Tem que ficar esperto, mano, mas eu não vou aqui lançar juízo sobre o que Deus pode fazer em qualquer lugar. Mas então... Peraí. De fato, eu tenho receio de pessoas que falam o que Deus falou, mas eu tenho receio também de pessoas, às vezes, na nossa igreja, que abrem a Bíblia e lê e falam que Deus falou uma coisa que Deus não falou. Ele interpreta errado o texto, ele força o texto, mas já que ele está falando que Deus falou, ele abriu a Bíblia e viu lá, não deve ser mesmo. Qual a diferença dele aqui chegar e levantar? O Espírito de Deus me revelou que isso. Então, é de Deus. Ele já apelou para o Espírito, ele nem abriu a Bíblia. Mas a irmã aqui, olha, eu tive uma visão. E na visão Deus me disse, isso. Os dois podem estar errados. Eu lembro que tinha uma senhora lá em Goiânia, que ela também era profetisa, né? Ela falava com a Bíblia. Ela abria a Bíblia assim, ela botava assim no peito, assim, falava o culto inteirinho. Eu não lia, nunca lia a Bíblia. Ela passava a mão assim, né, na Bíblia, um carinho na Bíblia, mas até onde eu sei, a leitura ela não passa por osmose e vem na cabeça. Ela tem que abrir e ler. Então, eu, de fato, não acredito que o Espírito de Deus irá usar a vida dele ou dela
para enviar uma mensagem que irá, de alguma maneira, falar algo além daquilo que a Bíblia já revelou. É isso que eu acredito. Então, o senhor não acredita que, por exemplo, Reverendo Leandro pode receber uma revelação de que São Paulo vai ter um terremoto daqui a 2 dias e, de fato, venha acontecer? Isso aí eu não sei, porque a Bíblia não me deu mais para especular nisso. Ele pode ter essa revelação, ele pode realmente ter um terremoto. Mas, gente, a mensagem da Bíblia e aquilo com que o Espírito Santo esteve envolvido é algo que diz respeito à salvação das nossas vidas. É algo que diz respeito à preparação de cada um de nós para estarmos com Ele para sempre. Não é a respeito de namorada que você vai conseguir, não é a respeito do carro que vai capotar, nada dessas coisas. É por isso que eu não tenho muita dificuldade de entender que algumas profecias, elas realmente não procedem de Deus. Tá? Quem lê bastante e conhece as Escrituras não tem dificuldade com isso. Todavia, eu sempre gosto de ter uma ressalva de não, especialmente o que nós nunca deveríamos fazer. É fazer chacotas e acusação com nenhum tipo de denominação. Deixa Deus julgar aquilo que está acontecendo. Tá? Se você não concorda, não aceita, mantenha a distância, mas por questões mesmo de você não sabe o que Deus pode estar fazendo, deixa quieto. Tá? Só o fato de você não se envolver com aquilo já é uma grande coisa. Tá? Tem gente que gasta tanto tempo tentando destruir os outros que perde tempo de construir a sua própria vida espiritual com Deus. Tá? Nesse sentido, eu acho é uma perda de tempo. Vamos dar só mais um pulo aqui, que é a questão um outro dom que o Espírito Santo ele concede no Antigo Testamento e que vai mostrando aí a atuação singular do Espírito no Antigo Testamento, que é o dom de liderança. Há várias citações do Antigo Testamento. Dentre elas, a mais famosa é o episódio em Números 11, quando Moisés ele reclama para Deus a respeito logo depois que o povo pediu o maná, e o maná talvez veio sem tempero, alguma coisa, o povo começou a reclamar que o maná não era igual às carnes que eles comiam no Egito, e isso chegou a tal ponto que Moisés, isso foi grave, porque Moisés chegou a falar para Deus: Senhor, eu prefiro que o Senhor tire a minha vida, eu não consigo mais caminhar com esse tipo de gente reclamando e murmurando esse tanto. E aí foi em resposta a esse dilema que Deus então resolveu convocar, pedir para que 70 pessoas líderes, fossem trazidos diante de Moisés. E Deus iria, olha só, Deus iria tirar do Espírito que estava em Moisés, que era o Espírito de Deus. Não pergunte como que ele faz isso. Repartir em 70 pedaços. E dividir para 70 pessoas. O mesmo Espírito que estava em Moisés. Não é que ele tirou de Moisés e botou nos outros, não. É do mesmo. E ele fez isso aí. É isso que está narrado lá no capítulo Números 11. Todo o capítulo é longo, né? 17 começa a falar sobre isso, né? Pode ler, por favor. Então descerei e ali falarei contigo. Darei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. Contigo levarei uma carga do povo, para que não amemos tu somente. Diz ao povo, santificai-vos para amanhã. Comeis carne. Quando choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? E nos vem do Egito, porque o Senhor nos dará carne e comereis. Continua? Não, aí tá bom.
Santo ajudando aqueles homens a liderar o povo juntamente com Moisés. Mais uma vez, essa é uma passagem que é problemática não por causa do dom, mas é porque quando eles receberam o dom, o que aconteceu? Eles profetizaram. Aí a parte boa que todo mundo gosta. Profetizaram. E o que é profetizar aí? O que é fazer uma profecia? E se bem que o texto diz aí que eles profetizaram só naquela vez, e diz no versículo 25 fala que eles nunca mais profetizaram. Mas então, será que eles ajudaram Moisés só um dia? O que aconteceu? Em primeiro lugar, o dom que foi dado, a habitação do Espírito Santo naquela circunstância, capacitou aqueles homens a trabalharem junto com Moisés. E uma das coisas que, pelo jeito, era a ferramenta fundamental para que esse auxílio acontecesse, era que eles fossem capazes de profetizar. Pergunta: o que é essa profecia, Reverendo? Resposta: a profecia era, com certeza, alguma coisa relacionada à proclamação das verdades de Deus para mudar o espírito de contenda no meio daquele povo. Provavelmente isso porque aqueles homens fizeram aquilo só uma vez. E mais para frente, no capítulo 11, no capítulo 12, eles já vão reclamar de novo. No 13, os espias vão ser enviados para a terra e já vão voltar e eles vão reclamar mais uma vez. No 16, Datã, Abirão e todo mundo vão ser engolidos pela terra mais uma vez. Então, isso que aconteceu aqui foi uma coisa temporária, um auxílio temporário de Deus, certo? Mas é importante você ver que o dom foi dado para a liderança. Será que Moisés dá conta de passar esse dom dele para alguém? Não. Ele mesmo, Moisés? Não. Não? Mas vocês estão rápidos na resposta, né? Veja lá, Deuteronômio 34. Deuteronômio 34, 8 e 9. Baseado nesse texto que Deuteronômio 34, 8 e 9, também a respeito desse espírito de liderança. O que é que diz aí? Os filhos de Israel foram criados Moisés por 30 dias, Então quer dizer que Moisés havia morrido. nas campinas de Moab. Então, se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés impôs a mão. Tá certo? É por causa disso que nós, em algumas denominações, no ato de ordenar alguém, você impõe as mãos sobre a pessoa. Então não é uma coisa sem razão de ser. Não quer dizer que qualquer um pode impor a mão e... Não. Moisés, gente. Moisés era Moisés. Talvez se Arão pusesse a mão, não ia acontecer a mesma coisa. Moisés era alguém com autoridade para... Então, Não foi o Senhor que determinou ele? o Senhor que ordenou Moisés. Mas a força dele não era de Moisés, mas era aquela do Senhor. O Espírito era o Espírito de Deus. E ele está sendo agora passado para um sucessor por meio, pela instrumentalidade, né, da liderança de Moisés. Então é ele a pessoa que era o profeta de Deus. É ele quem impõe a mão por ordem de Deus, mas é ele quem impõe a mão. Então a outra pessoa. O que eu quero mostrar é o seguinte: não aconteceu aqui. Agora, já que Moisés vai morrer, vamos tirar o espírito dele antes que ele morra, passar para Josué. É isso que eu estou falando, não aconteceu. Mas ele impõe a mão, né, sobre Josué, e parece que isso foi uma coisa pública, porque o povo posteriormente reconheceu isso como um ato oficial. Então, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo que não impõe as mãos precipitadamente,
amigo, mas acho que não vai dar agora, mas é com base nisso, porque a imposição de mãos, ela é algo extremamente importante, certo? E é 8 horas já, 9 horas, quer dizer, mas semana que vem nós vamos trabalhar especificamente sobre a questão da profecia. Por que é que as pessoas que tinham cargo de liderança, eles profetizavam? É o caso, por exemplo, de Saul. Quando ele foi ungido rei, ele profetizou? Não precisava. Para que ele profetizou? Era o caso, no caso desses homens aqui. Então nós vamos entrar, semana que vem não, na próxima vez que nos encontrarmos, né? Nessa questão da profecia em si. E será que hoje nós podemos fazer a mesma coisa? Para que tem algumas igrejas, né, que eles entendem isso. Quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, ela profetiza. Tá? Ela fala em línguas, ela tem alguns sinais. Outras denominações já acham que não é necessário. Então nós vamos entrar nessa questão da perspectiva do... Hoje não vou responder nada sobre isso. Está terminando? Estou caminhando Acabou. bem. Esse dom de liderança aí se deu por causa da murmuração do povo de Deus. E que não é diferente hoje. E no caso de Josué, talvez não. Hein? No caso de Josué. Não, no caso de Josué. Uma coisa que talvez seria bom para encerrar aqui é que talvez vocês possam estar pensando, esses dons aqui não são iguais aos dons de hoje. Porque hoje, quando você se converte, você recebe um dom para sempre. Tá? Isso aqui é um dom que entrava e saía, né? Nem tanto. O apóstolo Paulo, às vezes, ele teve uma capacitação do Espírito Santo para, por exemplo, ressuscitar aquele irmão que caiu lá quando estava brigando. Nós não temos informação de que Paulo tenha feito isso toda semana. Então, nem sempre, também no Novo Testamento, alguns dons, eles eram para sempre dons que talvez num período da igreja foi mais comum e em outros não. Já que o Espírito é quem concede os dons, ele sabe quando e onde cada um desses dons será melhor utilizado. Então, da mesma maneira no Antigo Testamento. Ele não precisava levantar nenhum Sansão nos dias de Saul. Então, teve um período especial para isso. Certo? Então, essa transitoriedade, essa ideia passageira de um dom, não é algo que deprecia a habitação do Espírito no Antigo Testamento. Certo? Mas a gente vai ver depois que a profecia que Joel faz, que o Espírito seria derramado em toda a carne, ela tinha uma finalidade específica, certo? E Pedro interpretou lá com base naquilo que Joel falou, certo? Nós vamos encerrar aqui, vamos orar e você pediu, ok, o Diácono Dei pediu um táxi para mim, vai separar aí na porta, 9h20, então eu respondo pergunta depois, até as 9h18. Certo? Vamos orar e quem precisar ir embora já pode sair. Quem quiser perguntar mais alguma coisa. Oi? A lista. Está aqui. Quem não assinou depois pode. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela tua palavra e por tantos exemplos que ela nos dá. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o teu Espírito fez no Antigo Testamento, de modo que possamos avaliar e, em alguns casos, reavaliar as nossas conclusões. Mas, sobretudo, Deus, ensina-nos sempre e ajuda-nos a sermos pessoas que sejam profundamente habitadas pelo Espírito Santo. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.